Nossa reflexão hoje ultrapassa os limites do templo religioso e nos coloca no palco da verdadeira religião. A essência exige a prática da justiça, da misericórdia e da fé. O texto está em Mateus, capítulo 23, versículo 23 e 24, que nos diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. A hortelã, usada para cobrir o chão nas casas e sinagogas e como especiaria. O endro, planta medicinal perfumada, e o cominho, semente de erva doce, de vários usos culinários. As três hortaliças teriam algum valor comercial, mas o dízimo obtido seria o mínimo. Os fariseus, ao se mostrarem zelosos nos pormenores, pensaram que podiam esconder de si mesmos e de Deus o fato de não estarem à altura da verdadeira religião. Temos aqui o quinto ai, e é contra o ritualismo sem a sua essência na realidade. Os escribas e fariseus eram escrupulosos em dar ao Senhor um dízimo das ervas mais insignificantes que cultivavam, como eu já li anteriormente, de pouco valor comercial. Jesus não os condenou por esse cuidado de pequenos detalhes de obediência, mas ele os denunciava por serem completamente inescrupulosos quando deveriam mostrar justiça, misericórdia e fé aos seus semelhantes. Usando uma figura de linguagem insuperável por sua expressividade, Jesus vai descrever no versículo 24, os chamando de guias cegos que coam o mosquito e engolem o camelo. Jesus então vai dizer que o mosquito, um pequeno inseto que caía muitas vezes num copo de vinho doce, era coado sugando-se o vinho através dos dentes. Quão ridículo tomar tanto cuidado com o insignificante e depois engolir o animal maior e mais imundo da Palestina. Os fariseus colocaram muita importância nas minúcias, mas estavam absolutamente cegos com respeito aos grandes pecados como hipocrisia, desonestidade, crueldade e ganância. Eles tinham perdido o sentido de proporção do que realmente é viver a verdadeira lei, a verdadeira religião e poder cultuar a Deus em seus cultos e na sua devoção diária. Quero ainda falar sobre o fato que Jesus cita tanto os mosquitos como os camelos. Os insetos eram cerimonialmente imundos, mas um camelo também o era, e ainda o maior animal imundo conhecido por eles. Esse versículo, cujo sentido figurado salienta a prática de deixar passar grandes erros enquanto se evitavam os pequenos, como eu já citei, eles não evitavam a hipocrisia, nem a desonestidade, nem a crueldade e nem a ganância. Como nós sabemos, era uma religião de aparência, muita prática de bondade aparente, mas a essência estava apodrecida. E Jesus faz essa denúncia também ainda hoje, quando ele vai nos dizer
que, tal qual os fariseus e os guias cegos, muitas vezes nós também estamos mantendo uma religião de aparência, um culto de aparência, uma prática cristã de aparência que não realmente condiz com a verdadeira essência da religião cristã, quando Jesus vai falar que a verdadeira essência passa pela misericórdia, passa pela justiça e também passa pela fé. Todos nós, eu diria, que temos dificuldade aqui. E o ideal é que esse apelo que foi pronunciado lá no capítulo 23 de Mateus, lá no primeiro século, o capítulo 23 de Mateus é sim um grande desafio para a nossa prática diária religiosa. Eu diria que nós precisamos corajosamente olhar para dentro de nós mesmos e combater aquilo que Jesus denunciou, colocando o dedo na ferida da religião do primeiro século, que é a mesma ferida do século 21, quando ainda ostentamos uma prática dos detalhes em detrimento do que a essência, muitas vezes, na maioria das vezes, está comprometida, apodrecida, e que nós realmente precisamos dizer não e realmente olharmos para a essência que Jesus não abriu mão, que é a misericórdia, a justiça e a fé. O que poderíamos dizer diante do exposto? Eu quero concluir essa reflexão com esse mesmo capítulo 23, o versículo 37. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, é mais um apelo do seu amor, do quanto ele deseja nos reunir como filhos amados, e ele como a figura aqui da galinha, que junta, que protege e que direciona e que vai cuidando. E essa é a reflexão de hoje, do seu lamento pelo que realmente nós temos praticado, mas que ainda dá tempo mudarmos. É o desafio de hoje, a reflexão de hoje, e que a verdadeira essência da religião, que é a prática da justiça, da misericórdia e da fé, seja o desafio para hoje e para todos os dias. Amém. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.